Olá a todos do canal Fatos Matemáticos. Nesta videoaula veremos a resolução da equação quadrática por soma e produto, o caso A diferente de 1. Vocês não devem perder o método que eu irei apresentar. Nós queremos achar as raízes por soma e produto de ax² mais bx mais c igual a 0, sendo delta um quadrado perfeito e o A diferente de 1. Para isso, nós usaremos a equação quadrática auxiliar. Acharemos as suas raízes x' e x2' por soma e produto e em seguida acharemos x1 e x2. Vejamos então o tema desta videoaula, que será muito interessante. Bom, temos aqui a nossa equação quadrática, ax² mais bx mais c igual a 0. Nós queremos determinar x1 e x2, tá? Sendo delta um quadrado perfeito. E nós queremos fazer isso de maneira simples, por soma e produto, sem usar a fórmula de Bhaskara. O caso mais interessante é quando o A é diferente de 1. Quando o caso é igual a 1, é muito simples resolver a equação quadrática ou até mesmo fazer a fatoração também, tá? Que foi tratado na videoaula sobre a fatoração quadrática. Bom, nós vamos fazer o seguinte, vou considerar, dada essa equação aqui, vamos considerar a nossa equação quadrática auxiliar. E como é que ela é obtida? Pegamos o coeficiente A e passamos ele multiplicando o coeficiente C, o termo independente C. Então teremos esta nova equação quadrática, x² mais bx mais ac igual a 0, tá? Vamos denotar as suas raízes por x' e y'. Vamos então calcular as raízes da equação auxiliar. Primeiramente, vamos fazer o discriminante delta. O delta é b² menos 4 vezes 1 vezes a vezes c, tá? Ou seja, o delta ele é b² menos 4ac. É o mesmo discriminante da minha equação quadrática original, tá? Então, o delta aqui também é b² menos 4ac. Bom, vamos para as raízes. As raízes da equação auxiliar é x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes o A. Mas o A na equação auxiliar vale 1. Então, está aqui. Essas são as raízes. Ou seja, posso também falar que essa aqui é a minha x', tá? E aqui a minha x, duas linhas, tomando o sinal positivo aqui no meu delta. Então, vai ficar mais raiz de delta sobre 2. Tá, então está aqui. Agora, vamos ver as raízes da nossa equação original. X vai ser quem? Menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Ou seja, nós teremos um x1 igual a menos b, menos raiz de delta, sobre 2a. E o x2 vai ser menos b, mais raiz de delta sobre 2a. Então, a diferença das raízes x1, x2 e x', y' é o a, tá? Então, vamos apagar aqui. Nós podemos aqui trabalhar com essa equação x1. Ó, vamos escrever x1 da outra maneira. Ela vai ser menos b, menos raiz de delta sobre 2, vezes 1 sobre A. Aquele A que estava aqui junto, eu coloquei separado. Mas, menos B menos delta por 2 é o meu x'.
Então, ela é igual a x' sobre A. Então, está aqui a relação entre a raiz aqui, tá, da equação original e a raiz na equação auxiliar. Analogamente, nós vamos ter também que x2 é x' sobre A. Então, qual é a técnica, qual é a estratégia que usaremos para resolver uma equação quadrática com A diferente de 1 e delta quadrado perfeito? Quando o meu delta não é um quadrado perfeito, nós temos que usar a fórmula de Bhaskara mesmo, tá? Então, vamos apresentar o exemplo 1, ilustrando esta técnica maravilhosa aqui no canal Fatos Matemáticos. Então, vamos lá. Exemplo 1. A nossa ideia é resolver por soma e produto a equação quadrática. Então, vamos para o nosso exemplo. Determine as raízes da equação. Quem que é a equação? É 3x² mais 10x menos 8 igual a 0, tá? Por soma e produto, vamos escrever também isso aqui. Então, por soma e produto. Não vamos usar a fórmula de Bhaskara, tá? Então, vamos lá. Resolução. Nessa resolução, nós começamos assim. Escrevemos a equação auxiliar. Como que é a equação auxiliar? Vamos escrever a equação original aqui, 3x² mais 10x menos 8 igual a 0. Isso implica, tá, na equação auxiliar, se pega o 3, ó, e passa ele aqui multiplicando o menos 8. Então, eu vou ter x² mais 10x menos 24 igual a 0. E nessa equação, nós usaremos a soma e produto. E como faremos isso? Aqui implica, então, que a soma é menos 10, tá? A soma é sempre o oposto do coeficiente do termo linear. E o produto é menos 24. Agora, qual que é a estratégia do soma e produto? Nós fatoramos aqui o menos 24. Esse menos 24, vamos fazer alguns produtos de dois números inteiros, tá? Cujo a resposta é menos 24. Então, vamos lá. Menos 24, ó, é menos 6 vezes 4. Mas, ó, soma de menos 6 com 4 é menos 2, ainda não serve, tá? Eu posso também escrever o menos 24 como sendo o quê? Menos 8 vezes 3. Também, a soma de menos 8 com 3 é menos 5, ainda não é menos 10. Podemos também fatorar ele assim, em menos 12 vezes 2. Menos 12 vezes 2 é menos 24. E a soma de menos 12 com mais 2 é menos 10, que é o valor da nossa soma. Isso implica, então, gente, ó, que o meu x', ele vale menos 12 e x duas linhas vale 2. Então, encontramos as raízes da equação auxiliar por soma e produto. Agora, basta apenas usarmos essa relação que eu escrevi agora há pouco. Logo, o meu x1, que é a raiz da equação original, ele é x' sobre A. Ou seja, menos 12, o A vale 3 sobre 3. Então, é menos 4, tá? E eu vou ter também como a raiz x2, né? X índice 2, é x duas linhas sobre A.
Quem que é o x duas linhas? É 2. Então vai ser 2 sobre 3. Portanto, o conjunto solução aqui é menos 4 e 2 terços. Tá vendo? Encontramos as raízes da equação quadrática por soma e produto, no caso em que delta é um quadrado perfeito e o a é diferente de 1. Tá? Vejamos aqui mais um exemplo. Um caso muito interessante também, né? Um caso particular dessa técnica, então exemplo 2, é quando o 1 ou o menos 1 é raiz da equação, tá? Então, ó, determine as raízes da equação. E quem que é a nossa equação? Ela vai ser 6x² mais 7x mais 1 igual a 0. Tá? Então tá aqui a nossa equação quadrática. Claro que aqui subentende-se que é por soma e produto. Tá? Aí, gente, a resolução eu vou fazer assim. Ó. Resolução. Posso usar todo o procedimento anterior, tá? Ou seja, pego o 6, que é o A, passo multiplicando pelo 1. Então, a equação auxiliar é assim, 6x² mais 7x mais 1 igual a 0. Isso implica em x² mais 7x mais 6 igual a 0, tá? Então, 7x mais 6 igual a 0. Essa é a nossa equação auxiliar. E agora, vamos fazer por soma e produto novamente. Ó, o 6. Primeiramente, vamos falar quem que é a soma. A soma é menos 7 e o produto é 6. Tá? Então, esse produto 6, ó, ele é 6 vezes 1. Tá? Ele também é igual a menos 6 vezes menos 1. Olha, menos 6 vezes menos 1 é igual a 6. E mais ainda, menos 6 somado com menos 1 é menos 7. E menos 7 é o valor da soma da equação auxiliar. Tá? Então, as raízes desta equação auxiliar, x' vai ser menos 7 e x duas linhas menos 1. Isso implica, então, com x1 e x2, que são as raízes da equação original, tá? Isso implica, então, que o nosso x1, ele é x' sobre A. Quem que é o x'? X' é menos 7 sobre 6. E x2 é x duas linhas sobre A. Ou seja, menos 1 sexto, tá? Então, esse é um caminho. Agora, olha só, antes de encerrar esse exemplo, né, para os mais curiosos, eu vou apresentar também para essa equação aqui uma maneira também bem interessante, que é assim, ó, sem usar esse procedimento, tá? Nós vamos fazer o seguinte. Eu percebo aqui, por inspeção, que menos 1, tá? Isso, achei menos 1, aqui as raízes foram... Isso, aqui é menos 6, perdão, aqui por menos 6, que é igual a menos 1, tá? Então, essas são as raízes, menos 7 sextos e menos 1. Agora, gente, ó, voltando à equação original, se eu jogar aqui, ó, por inspeção, menos 1, 6 vezes menos 1 ao quadrado, mais 7 vezes menos 1 mais 1, eu vou ter 6 menos 7 mais 1. Isso é igual a 0. Então, menos 1 é raiz. Então, pronto, ó, x1 é menos 1.
E sendo o produto das raízes x1, x2 igual a c sobre a, ou seja, 1 sobre 6, isso implica então que o meu x2, como o x1 é menos 1, o x2 é menos 1 sexto. Então, eu aconselho vocês, dada uma equação para resolver por soma e produto, verificar se o 1 ou menos 1 é raiz. Se for, faça diretamente aqui, tá? Se não, e o delta é um quadrado perfeito, usa a técnica apresentada nesta videoaula. Espero que vocês gostaram desta videoaula, tá? Faça a sua inscrição e acione o sininho de notificações para receber todas as novidades do canal Fatos Matemáticos.